Hoje a gente vai falar da pedagogia de Deus, mais especificamente, a pedagogia de Deus descrita no livro de Provérbios. E por isso eu separei um trecho de uma aula do curso de exposição a Provérbios. Então confere lá e você vai aprender um pouquinho sobre esse tipo de pedagogia que Deus aplica nas suas escrituras. Enfim, a gente precisa falar de um assunto que ocupa todo o livro, que é a pedagogia. Eu não poderia deixar de falar sobre a pedagogia em Provérbios, e é esse o nosso assunto dessa nossa conversa de hoje. Olha só, quando a gente fala em pedagogia, que é o estudo do processo, ensino-aprendizagem, ou para facilitar as coisas, quando a gente fala em educação, a gente logo pensa numa sala de aula, cheia de aluno, um professor à frente da turma explicando o conteúdo. É muito difícil para a gente pensar em aula em alguma coisa diferente disso. Agora a gente está começando a se acostumar ainda com outro tipo de aula. Um professor falando num vídeo e você, às vezes, em casa assistindo. Aí praticamente já nos acostumamos com isso. Mas a gente acaba tendo uma falsa noção que é, neste ambiente, seja em sala, seja de forma virtual, que o indivíduo ele vai ser formado e vai aprender a viver nesse mundo. E às vezes a gente pensa que até as coisas sempre funcionaram assim, principalmente quando se fala em sala de aula, né? Na verdade, essa proposta de ensino, ela seria completamente absurda para um hebreu assim, pré-exílico, ou até mesmo se você for falar no contexto do tempo ali, a gente falando para um grego antigo, por exemplo. O modelo de educação era completamente diferente. O modelo educacional comum era um modelo que visava educar o indivíduo de uma forma completa, visando, tendo o objetivo para que ele obtivesse, dentre outras coisas, uma grandeza de alma. No caso do antigo hebreu, a educação ela visava um único e completo objetivo, que é o temor do Senhor. E isso inclui a educação das virtudes da alma, para que o indivíduo possa ser treinado em relação aos seus gostos, preferências, desejos, para que ele almeje a sabedoria. Mas não qualquer sabedoria, mas a sabedoria proveniente do Senhor. Intimamente ligado à adoração e conhecimento da lei que ele tem, a lei do Senhor. Então, almejar, desejar essa sabedoria fazia parte do imaginário popular. As histórias giravam em torno disso, que são as histórias que a gente conhece, as histórias bíblicas. Então, inclusive até fazendo um parêntese aqui, quando eu vou educar as minhas filhas, eu me preocupo, além da instrução da lei, da Bíblia e das matériazinhas que elas têm no colégio, matemática, geografia, ciências, eu tenho uma preocupação constante com a educação das virtudes da alma. Quais sejam? Fortaleza, temperança, ordem temporal, ordem material, mas isso já seria um outro curso, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui pontual para que vocês entendam do que eu estou falando. Eu procuro nas nossas, principalmente nesse ano de pandemia, eu procuro expor ela o tempo inteiro em música clássica. Mozart, Beethoven, Vivaldi. E elas, às vezes a gente vai no parquinho brincar, eu boto Mozart, tem uma seleção já, uma playlist já pronta com as músicas. E elas, quando vão fazer alguma coisa, uma atividade, brincar com quebra-cabeça, elas já pedem, papai, bota Mozart, bota Mozart. O Mozart é o que elas mais gostam, Elas gostam disso. Primeiro elas foram expostas e hoje elas gostam desse tipo de música.
E qual é o meu objetivo? O meu objetivo é para que elas cresçam ouvindo boa música. Estou falando de um ponto só, estou falando da música. Existem outras também, a arte, né? Se é gostar do que é belo e não gostar do que é feio, mas enfim. Então, gostando da boa música, meu objetivo principal é que quando elas tenham 12, 15 anos, elas escutem o funk e não gostem disso, e se incomodem com o som, né? Porque o coração delas está gostando, né, voltado para outras coisas. De forma que eu não vou precisar, espero eu, convencê-las de que elas precisam gostar de outras coisas. Não, filho, não goste disso que você gosta, goste daquilo. Isso não funciona para o jovem, para a criança, né? Da mesma forma dos relacionamentos amorosos, né? Se você tem um filho, uma filha, né, a filha que gosta lá do Zé Droguinha, é difícil você convencê-la de que o Zé Droguinha não presta, que é uma má influência, que é uma má pessoa. Ela vai, o coração dela está inclinado para ele. Mas quando você educa as virtudes do coração, da alma, quando ela futuramente conhece o Zé Droguinha, ela, nossa, esse menino aí, não, credo, conversar, não sabe nem falar, nem se expressar, eu não tenho que conversar com ele. Então, você não vai precisar convencê-la de nada. Ela mesma vai se apartar porque o seu coração gosta de outras coisas. Então, esse tipo de processo de ensino das virtudes, dos gostos do coração, almejar, desejar a sabedoria, é o que a gente pode tirar como herança lá do antigo hebreu. Tá? E aí, para que você entenda esse abismo cultural, né, que a gente se meteu, na década de 50, um sociólogo americano chamado Kingsley Davis, ele escreveu um livro chamado A Sociedade Humana. Nesse livro, ele explica um dos principais fenômenos resultantes daquilo que a gente chama de Revolução Industrial. Em resumo, ele analisa a passagem de uma sociedade humana, né, fundamentada numa estrutura primária para uma sociedade humana voltada para uma estrutura secundária. Então, o que significa isso? Uma estrutura primária, ela é uma estrutura social que tem o seu núcleo na família. E as pessoas dessa estrutura social, elas vão ser reconhecidas pelo seu valor, né? Ou seja, um pai, né, desde que, obviamente, ele não tenha abandonado a sua família, né, o pai ele vai sempre ser reconhecido como pai. E os demais entes dessa família vão querer se relacionar com ele como pai, né, independente até do que ele fizer, né, ou da profissão que ele tiver. Já na estrutura secundária, as pessoas elas passaram a se relacionar pela sua função social, né? Sua profissão, às vezes. E caso essa pessoa não esteja mais funcionando, ela não seja mais útil nesse esquema social, ela vai ser então facilmente descartada. Então, basicamente, grosso modo falando, o que eu estou querendo dizer é que as relações sociais mudaram profundamente. Pensa só por um instante, qual é a primeira pergunta que você faz quando você é apresentado para alguém? Você pergunta quem você é. Você não pergunta mais isso. A pergunta que você faz é, o que você faz? Ou quando você pergunta quem você é, o que você está querendo perguntar, na verdade, é o que você faz. Nós nos preocupamos muito mais em saber qual é a profissão dela, né, do quem que ela é, assim, ela é filho de quem, né, ou de qual família ela veio. A gente não se preocupa mais com isso. Antigamente, sim. Né, nossos avós, nossos bisavós, mas nós não. Então, veja, por que nosso interesse mudou? Nossa forma de identidade ela mudou? Por causa dessa mudança da estrutura social. E a educação, o processo educacional nosso vai ser um reflexo disso. Né? Por isso que eu estou falando isso tudo.
tá? Então, hoje em dia, a gente tem muito comumente na nossa mente que educação é ensinar a pessoa a fazer alguma coisa e não mais a ser alguma coisa. Tá? Então nós educamos habilidades e não mais a alma, para que a pessoa tenha uma alma nobre, e educamos para que ela tenha uma boa profissão. No período primitivo, os sábios, eles pronunciavam a sabedoria dele nos portões da cidade. E isso era para benefício de qualquer um que pudesse ou que desejasse ouvir. Mas no período posterior, a sabedoria ela vai passar individualmente para os sábios, ainda que no ambiente a céu aberto. E aí começaram a vir então os recintos apropriados para isso. Na era pós-exílica, a Beit HaMidrash, ou Casa de Instrução, ela surgiu e, a princípio, ela tinha ali as mesmas funções da sinagoga. Aí, posteriormente, na educação medieval, estou fazendo um resumo assim, histórico bem voando, porque só para você entender o contexto geral da coisa. Eu estava lá na educação medieval e a gente entra ali naquele período de reforma protestante, e aí esse período trouxe uma relevância muito grande para as casas, os centros de instrução. E aí as escolas do período da reforma, eles buscavam, principalmente ali com Martinho Lutero, Felipe Melanchthon, a instrução e a alfabetização para a leitura bíblica. Veio um homem muito importante também, Johannes Comenius, João Amós Comenius, mas com o passar do tempo, as escolas, mesmo escolas cristãs, elas passaram a ser usadas como uma espécie de fábrica industrial para educar em massa, para produzir pessoas úteis para o mercado de trabalho e não para educá-las visando o temor do Senhor. Então pensa na nossa educação de hoje. Não é só no Brasil não, tá? De todas as nações do mundo. E como parâmetro, você já deve ter ouvido falar aí que a gente mede, o tal do score educacional com um famoso ranking chamado ranking PISA. Você já deve ter ouvido falar, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Então, grosso modo, essa avaliação ela é coordenada por uma organização chamada OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, perceba só a estreita ligação entre uma organização que cuida do desenvolvimento econômico, e é ela que mede o ranking educacional de todas as nações, das principais nações do mundo. Então, ou seja, a ideia é a seguinte: para melhorar o desempenho econômico de uma nação, precisamos melhorar a educação. Então a ideia que se passa é essa, tá? Então, como consequência, um país que teria um bom desempenho educacional teria um bom desempenho econômico. E um país que tem um desempenho educacional ruim teria um desempenho econômico ruim. E parece que não tem nada de errado nisso, não é verdade? Mas presta sua atenção. Uma vez que você busca adequar o seu sistema educacional para se desenvolver economicamente, você pode até dizer que é um objetivo bacana, mas na verdade você acabou por desvirtuar o verdadeiro objetivo da educação.
É por isso que, ao passar dos anos, nosso sistema educacional, né, ainda que diga que tenha o objetivo de educar o ser por completo, e aí quem é professor vai lembrar desse tema, desse slogan, visando a inserção do indivíduo na sociedade, né, e todo esse blá blá blá, a educação, na prática, não muda o ser de ninguém, mas apenas ensina a fazer coisas num processo de escala de dificuldade nas matérias que aprendem, que o aluno aprende. É por isso que o nosso currículo educacional é voltado para competências e habilidades, que vão se preocupar em formatar o cidadão apto não para a vida, não para o temor do Senhor, mas para o mercado de trabalho, e apto para gerar renda, que quanto maior, melhor. E vão dizer isso, camuflar isso, dizendo que o cidadão, o aluno, está sendo preparado para ser um ser social. Na verdade, o que ele está sendo preparado é para se inserir no mercado de trabalho, o que tem a sua funcionalidade, mas este não é o objetivo da verdadeira educação. É isso que eu estou tentando passar, tá bom? Ainda falando nisso, né, é curioso, por exemplo, que você não vai ver na nossa Base Nacional Curricular Comum, a famosa BNCC, que é quem vai estipular o conteúdo, né, de ensino da educação básica, você não vai ver um foco, por exemplo, na ética. Talvez você aprenda uma coisinha aqui, uma pinceladinha aqui, boas maneiras. Mas não é um estudo em si, uma cadeira principal em si. A forma como você estaria voltado e preocupado em ensinar o aluno é como ter uma grandeza de alma e como conviverem entre si. E aí, mais uma vez eu digo, não se engana, tá? Não se engane, porque você vai ver pinceladas, né, inseridas no meio das aulas, né, da matemática, de português, história, inglês. Né? E aí, essas pinceladas elas podem ser acrescidas pelos bons conselhos de bons professores. Mas a impressão que dá é que a gente não precisa aprender a conviver mais do que a gente precisa aprender inglês, por exemplo. Ou que a arte de conviver e saber viver é tão banal e óbvia que a gente não precisaria de instrução, que a gente não precisaria de foco, que a gente não precisaria de planejamento educacional. Mas a verdade é que se a gente não precisasse disso, a gente não estaria tão mal na arte da convivência como nós estamos. Não é verdade? Então eu só estou dizendo isso tudo para que você tenha uma boa noção da diferença entre a pedagogia implícita no livro de Provérbios e o que a gente entende hoje por pedagogia. É algo que se desvirtuou completamente. Tá? E aí, o que eu gostaria aqui de colocar na mesa é a preocupação dos provérbios em educar, né, o filho meu para a sabedoria, mas, na verdade, é uma educação de alma, de virtudes, que preparam o ser para a vida, para a convivência social, mas principalmente para desejar o belo, desejar a sabedoria propriamente dita, também, né, consequentemente, a Deus, desejando tudo de bom, perfeito, que Deus criou. E isso, que é função familiar, ele vai entender que, não que como a gente pensa hoje, né? Você fala, o fulano venceu na vida. Como é que se vence na vida hoje? É quando ele consegue ser médico, né? Ter um engenheiro, fulano venceu na vida, tem uma boa profissão. Ele vence na vida quando ele deseja o Senhor. Quando ele assume Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, mas quando ele deseja o Senhor e as coisas belas criadas. Deseja ser alguém instruído, versado nas Escrituras, e ainda que em bons livros, em boa arte, em boa cultura, e ele consegue até mover aquilo que ele faz, né, os seus conhecimentos e habilidades e a sua profissão,
ele consegue obedecer um mandato cultural, desenvolver a cultura para a glória de Deus. Era com isso que o sábio israelita estava preocupado. Todo esse arcabouço poético tinha essa preocupação, né? E não apenas ensinando seu filho a adquirir algumas habilidades, matemática, ciências, geometria e sei lá eu mais o que, tá bom? Bem, esse é um grande resumo do assunto, pedagogia. Talvez isso mereceria, né, um outro curso, né, educação cristã, mas vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe.